Você acredita em predestinação? É sobre isso que iremos falar hoje. Segundo Santo Agostinho, a predestinação faz parte do desígnio de Deus. Deus tem o direito de escolher aquilo que Ele quer, ou seja, Ele escolhe os eleitos, as pessoas que vão fazer parte do céu e as que vão fazer parte do inferno. Ele já sabe isso desde sempre porque faz parte da sua onisciência. Deus é perfeito, sabe tudo, está em todos os lugares, pode tudo. Então, essa possibilidade não lhe poderia ser negada. Ora, sabendo disso, a predestinação ela é uma parte da providência de Deus, porque os homens só podem ser salvos se Deus entender que eles merecem isso, e não se os homens acharem que merecem. Então Agostinho tinha essa visão. Ora, a questão da predestinação ela não tem nada a ver com destino. Por quê? Porque o destino ele pressupõe, por um lado, casualismo e por outro lado, determinismo. O que seria isso? O casualismo equivale a dizer que as coisas funcionam ao acaso, é o acaso que controla as relações. O determinismo significa que tudo está ligado a uma causa e que essa causa determina uma coisa, ou seja, não permite que ela seja de outra forma, e sim somente daquela forma. Então não tem a ver com a predestinação que o Agostinho fala, porque a predestinação tem a ver mais com a consciência de Deus, que é um ser que entende na sua sabedoria o que é melhor. Ele sabe o que é o bem, ele é o próprio bem. Independentemente disso, essa ideia serviu para definir a ética protestante, sobretudo a ética calvinista e as outras religiões que derivam dela. Os calvinistas acreditavam que, para saber se você é ou não um eleito de Deus, você precisa ter isso confirmado a partir do fruto do seu trabalho. Em outras palavras, é o trabalho que ratifica a eleição de Deus, a predileção de Deus. Quando uma pessoa trabalha e ela é bem sucedida nesse trabalho, é Deus que está abençoando, logo ele foi escolhido por Deus. Esse pensamento, de qualquer forma, serviu para alavancar o capitalismo, sobretudo nos Estados Unidos da América, o que motivou um livro do Max Weber, sociólogo alemão, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Esse livro foi eleito um dos melhores livros do século XX. Tendo dito isso, então vamos ao filme e falaremos de um só, Escrito nas Estrelas, de 2001. Esse filme lindo traz Jonathan Traeger, interpretado pelo John Cusack, e a Sarah, interpretada pela Kate Beckinsale. Eles se encontram numa noite de véspera de Natal, num shopping, fazendo compras ali de última hora, e eles começam a disputar uma luva. Desse encontro fortuito surge uma amizade, né? um encontro no qual eles falam sobre várias coisas, mas já percebe ali automaticamente que estão se apaixonando. Só que para não dizer que ela está cedendo muito facilmente, a Sarah ela tem uma crença no destino. Ela vai deixar então que o destino seja essa força que vai reger a relação. É o destino que vai determinar se ela deve ficar com o Jonathan ou não. Inicialmente o Jonathan fica bastante preocupado com isso, ele quer ali pegar o telefone dela, resolver a questão, só que a coisa acaba não acontecendo. Ela primeiramente coloca o telefone numa nota de dinheiro e depois faz essa nota circular e depois coloca também um livro, né? Um livro chamado Amor nos Tempos da Cólera, a outra parte. Né? Então, se ele encontrar a nota ou se ele encontrar o livro, vai ser determinante para ele reencontrá-la. Só que o fato é que eles se perdem e depois vai ter toda uma situação, uma história, a história do filme é isso, para eles se reencontrarem novamente. Então vamos pensar o seguinte, é prudente deixar com que o acaso decida? Aí eu até faço uma pergunta, será que quem acredita nisso não é alguém que está com dificuldades ou pretende não assumir as rédeas da própria vida? Porque a partir do momento que você escolhe, você é responsável pela escolha. E a escolha tem consequências. Então essa é a determinação da liberdade. Esse é o preço da liberdade.
a responsabilidade pela escolha e assumir as consequências. Então, talvez apegar-se ao destino é abrir mão desse fardo, é livrar-se dessa incumbência que é, digamos, parte essencial da nossa condição. Não é algo acessório ao qual você possa simplesmente abrir mão. Então, deixe o acaso decidir. Essa é a premissa da Sara. Mas eu entendo que isso é arriscar-se no aleatório, né? Quando você deixa as coisas acontecerem, vamos ver como as coisas vão ficar, e depois, dependendo como ficar, a gente age. Isso é tudo contar com possibilidades, circunstâncias que não dependem de nós. Então, arriscar-se no aleatório pode até ser emocionante, mas também é um tanto quanto perigoso. No entanto, a gente pode dizer que de ilusão também se vive. A maioria das pessoas, inclusive, vivem apegada a ilusões. A ilusões de todo tipo, não vou nem elencar aqui, talvez para não ofender ninguém. Mas o que a gente mais vê assistindo televisão, andando na rua e tal, é o como as pessoas se apegam a ilusões, e mesmo isso não se realizando, isso não tendo nenhum sentido, nenhum vínculo com a racionalidade, a pessoa às vezes vive a vida inteira apegada àquelas ilusões. Então, digamos, quem somos nós para impedir que as pessoas amem suas ilusões? Mas isso nos põe a pensar uma outra coisa, que a ilusão é um aspecto crucial da experiência humana. Desde a ilusão do próprio cinema, né, no qual é uma ilusão que a gente gosta, ama, e que a gente se permite ser iludido pelo cinema, pela representação, pelas imagens, pelas sombras cinematográficas, até outras ilusões. Sem certas ilusões, as pessoas talvez sejam mais tristes, mais deprimidas, e até não consigam dar curso às suas vidas. E nesse sentido, a ilusão seria algo crucial. Também, a ilusão, talvez a principal das ilusões, seria a ilusão de controle, por outro lado. Quem acha que está no controle das coisas, que está tudo sob controle, não existe ninguém mais iludido do que essa pessoa. Porque por mais que você planeje, por mais que você verifique, sempre tem algo que foge, sempre tem algo que não dá certo, e não é por nossa culpa. Talvez nós fizemos o melhor que nós podíamos fazer. Então, a consciência de que nós não temos controle, talvez seja um dos elementos que levem as pessoas a acreditarem em destino. Vejam então como é complexo e em muitos níveis contraditório. Digamos que não dá para decidir muito por um lado ou por outro. Mas o fato é que, do ponto de vista religioso, a crença no destino põe em xeque a própria figura de Deus. Porque se é o destino que determina, então não tem providência. Ou se é Deus que determina, então Deus não nos dotou do livre-arbítrio. E aí, se alguém que escolhe, ou algo que escolhe por nós, não existe a liberdade. Não é? Porque a gente está tudo determinado, é só deixar seguir no piloto automático. Então parece que é uma questão metafísica, filosófica, profunda, que coloca muitas coisas em xeque. Inclusive o nosso próprio senso de importância, né? De que nós somos um ser autônomo, capaz de decidir sobre os nossos próprios gostos, preferências, sobre a nossa própria vida de um modo geral. Então é isso aí sobre predestinação. Assistam esse filme, Escrito nas Estrelas, de 2001, reflitam sobre o assunto e tente, na medida do possível, assumir o controle da sua vida naquilo que for possível. Até a próxima, meus amigos. Valeu!